Beleza, turma? Tudo bem? Cá estamos nós, Bruno Português na área, com vídeos às quartas e sextas-feiras aqui no meu canal do YouTube. Mais uma vez, turma, me ajudem aí. Eu preciso que vocês me ajudem a compartilhar o vídeo, a se inscreverem no vídeo e, se possível, comentarem o que vocês acharam aqui do tema do dia e podem também sugerir temas para os próximos vídeos, ok? Este é um deles. Algumas pessoas me perguntaram: Bruno, você trabalha muito e fala muito sobre handicap asiático, os asiáticos. Explica um pouquinho para nós um pouco. Então vamos lá. Vocês podem ver que aqui na nossa tela nós temos uma tabela do handicap asiático e outra de gols asiáticos. Eu não vou ficar aqui linha por linha porque é muito chato e é uma coisa que inicialmente chama a atenção, que parece complicado, mas não é. Você com 2, 3 meses de utilização, você decora essa tabela, que é o meu caso, e se você esqueceu de alguma coisa, você vai lá na tabela e verifica. O importante no mundo do handicap asiático é você verificar que tem tanto o lado negativo quanto o lado positivo. O lado positivo, o handicap asiático positivo, você está a favor do tempo, ok? Por exemplo, uma linha muito fácil de entender é a linha menos 0,5. A linha menos 0,5, handicap asiático FT quando eu estou falando do segundo tempo, mas eu posso utilizar a tabela também para o primeiro tempo, aí seria menos 0,5 HT, mas vamos voltar aqui. A linha do menos 0,5 FT, ela corresponde ao back de um time. Então se você está lá no match odds, você pode ir para o back, para o empate ou para o lay, o menos 0,5 é o back. Então eu estou lá, Botafogo e Fluminense. Se eu entrar no handicap asiático menos 0,5 FT, é a mesma coisa que eu estiver entrando no back Botafogo. Agora, a diferença no mundo do match odds, você pode entrar e sair, é uma outra história que a gente pode falar sobre outro dia. Mas só para vocês entenderem que o menos 0,5 é o back. Uma vitória simples do Botafogo dá o green, se você tiver entrado nessa linha. Já no lado positivo, você está indo a favor do clube, do time, do tempo. Por exemplo, o mais 0,5 Fluminense. Se o jogo acabar 0-0 ou vitória do Fluminense, você ganha. Ou seja, no mais 0,5, você além do empate, você ainda tem a vitória do time do Fluminense, por exemplo. No mundo dos gols asiáticos, a linha do raciocínio é mais ou menos a mesma, ok? Você vai trabalhando conforme cada linha, você vai acrescentando ou diminuindo a quantidade de gols que você pretende para aquele jogo. O importante é você ter feito uma pré-análise bem feita para verificar se aquele jogo vai ser over ou under. E aqui você pode trabalhar de duas formas. Eu trabalho de duas formas. Quando eu estou fazendo uma entrada pré-live, eu vou a favor da tendência. Eu costumo ser sempre conservador, de acordo com o meu perfil. Então, se lá o mercado está apontando a linha, está oferecendo um 2,5, a minha tendência é pegar uma linha 2,25 para baixo. Mas num jogo over. Já se eu estou indo para um jogo no live, eu posso trabalhar a tendência ou posso trabalhar a tal da simetria, que é contra o mercado. Como, por exemplo, nesse último fim de semana, até tive um VOD, o Brentford ganhou 2-0 do West Ham, podia ter sido 3-1, teve um gol anulado do West Ham também, enfim. O mercado estava considerando o jogo under e eu entrei no over 2FT, fiquei no VOD. Over 2FT, eu preciso de 3 gols. Vindo 2, o dinheiro volta para a conta. Esta é a grande vantagem dos gols asiáticos em relação aos gols do handicap europeu. Porque no over da linha fechada, o over 2, no handicap asiático, o dinheiro volta para a tua conta. O over 1 é a mesma coisa se só houver acontecido um gol. Já no handicap europeu, não. Com 2 gols, o dinheiro não volta para a tua conta. Por isso é que às vezes lá paga um pouco mais, mas você vai ver que no longo prazo é melhor você ficar aqui no handicap asiático, no mundo do handicap asiático. Essa é a minha conclusão, é a minha opinião. Agora, existe uma grande diferença entre handicap asiático e gols asiáticos quando você está fazendo um jogo no live. E essa diferença, muitas vezes as pessoas não sabem, se confundem e acham inclusive que a casa de apostas errou na hora do pagamento, da entrada. Por quê? No handicap asiático, sempre, quando você vai entrar no jogo, é como se estivesse 0-0. O jogo pode estar 4-0, vamos lá, Liverpool contra o Leicester. Está 4-0
Liverpool. E eu entrei no handicap asiático, menos 0,5, Liverpool. Porque eu estou vendo que faltam 15 minutos, 20 minutos para acabar o jogo e o Liverpool ainda está em cima, que é o quinto gol. Quando eu entro no menos 0,5, handicap asiático menos 0,5, menos 0,25, a linha que eu entrar negativa a favor do Liverpool, é como se o jogo estivesse 0-0. Então, se eu entro ali aos 74 minutos e o jogo está 4-0 e termina 4-0, apesar do Liverpool ter vencido o jogo com uma margem de 4 gols de diferença, a minha entrada se deu já no resultado final, no 4-0. Logo, o jogo ficou 0-0 para mim. Ou seja, eu vou ter red na entrada. Porque o Liverpool não fez nenhum gol depois que eu entrei no handicap asiático. Menos 0,5, menos 0,75, enfim, menos 0,25. Ok? Então, sempre quando eu entrar no handicap asiático, num jogo no live, é como se o jogo estivesse 0-0. Vou até reforçar o meu exemplo. Se eu entro no 4-0 a favor do Leicester, porque eu verifico que o Liverpool está controlando o jogo, está displicente no jogo, está 4-0, não quer mais saber, e o Leicester começou a jogar melhor, enfim, dentro das minhas variáveis do meu método do handicap asiático, eu percebi que existe alguma possibilidade, Lima, de gol para o Leicester. Ok? O que eu vou fazer? Eu posso entrar no handicap asiático menos 0,5 Leicester. E se o jogo terminar 4-1, ou seja, nos últimos 15 minutos, 16 minutos que eu entrei no minuto 74, e acabou o jogo 4-1, na realidade, naquele momento, terminou 1-0 para o Leicester. Logo, eu vou ter green, apesar do Liverpool ter vencido. Então vejam, é um mundo o handicap asiático. Mas reforço, sempre será 0-0. Diferente dos gols asiáticos. Nos gols asiáticos, o que vai acontecer? Os gols do jogo, o placar do jogo vai influenciar na tua entrada. Então, digamos que o mesmo exemplo, o jogo está 4-0 Liverpool e eu acho que vai ter mais gol no jogo. Eu vou entrar no over 5 FT. O que vai acontecer? Se o jogo terminar 5-0, eu vou ter void, porque o dinheiro volta para minha conta, porque houve um gol. Ou seja, aqueles 4 gols estão contando na minha entrada. Então, no mundo dos gols asiáticos, o resultado, a quantidade de gols existentes no momento que você entrou no jogo, vão contar ao final do jogo. Então, se eu entrei no over 5, eu só vou ter green se houver 6 gols. Se o jogo terminar, por exemplo, um 4-2, um 5-1, um 7-1, um 8-1, ok? Então, aqueles 4 gols iniciais do jogo, que aconteceram antes da minha entrada, eles vão contar. Essa é a grande diferença, tá certo? Então, era isso que eu queria passar hoje para vocês. Estudem, caiam dentro dessas tabelas, não tenham medo, esse lado negativo com um lado positivo, porque você com 2, 3 meses, tempo de tela, galera, é o tempo de tela, você vai pegar isso de cor, e quando você tem alguma dúvida, você vem aqui na tabela, existem várias, eu peguei 2 aqui da internet. Eu nunca fiz uma tabela, mas elas são todas iguais, né? Existem formas diferentes de você expor a linha. Eu que fiz de propósito, coloquei, ó, em tabelas de asiáticos, os gols eu botei, ó, mais 0,5/1, ou seja, é mais 0,75, que é a mesma coisa aqui, ó, no handicap asiático, ó, está menos 0,75. Então existem 2 formas de você colocar, mas a essência é a mesma. Eu acho que o mais importante de você entender a tabela é você saber aquilo que eu acabei de passar para você, ok? Valeu, até o próximo vídeo, estamos aí. Abraços!